Que a paz do Senhor seja conosco e que a gente tenha paz com todos. No livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, fala que o Espírito Santo veio sobre eles, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e eles falavam línguas de acordo com todos os povos que estavam ali naquele lugar, e todos eles, mesmo sendo de nação diferente, começaram a compreender o que eles estavam dizendo. E aí todos ficaram assim, né, impressionados com aquilo que estava acontecendo. E aí questionaram que eles estavam bêbados. E aí do versículo 14 ao versículo 36, Pedro explica que eles não estavam bêbados e estava cumprindo o que Joel falou. No versículo 17 ele fala: acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. E já acontece mesmo, né? Para a honra e glória do Senhor, jovens, adultos, crianças, todos aí falando do amor de Deus e profetizando e falando em línguas e Deus usando poderosamente. E aí no versículo 22 ele fala, né, sobre a forma como eles mataram Jesus, crucificaram Jesus. No versículo 33 ele fala: exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Jesus foi exaltado, estava com Deus e enviou o Espírito Santo para a gente, para poder nos convencer da verdade. E aí lá no versículo 36 ele fala: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é o Senhor e Cristo. No versículo 38, eles perguntam para ele: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Glória a Deus, Deus me chamou, Deus te chamou. Então a promessa também é para nós. Então se você ainda não se arrependeu, não se converteu, não aceitou Jesus como seu Salvador, se você ainda não se batizou, faça isso e receba o dom do Espírito Santo e seja feliz com Cristo. Entenda e consiga compreender essa felicidade que a gente tem mesmo estando no meio da luta, mesmo estando no meio da prova, porque quando você ama a Deus e quando você conhece Deus, quando você aceita Jesus, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você não consegue ser uma pessoa infeliz, porque a gente começa a produzir fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é alegria, paz, amor, benignidade, bondade. Assistam aí, eu tenho um vídeo que fala sobre o assunto. No versículo 41 fala: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 homens. Aleluia, glória a Deus. Então muitos se converteram e muitos aceitaram e foram batizados. Aceite e seja batizado também. Conheça esse Jesus. Deixe que ele entre na sua vida. No versículo 42, fala que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Glória a Deus, aleluia. No versículo 44 fala: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, de acordo com a necessidade de cada um. Versículo 46, diariamente perseveravam unanimemente no templo, partiam pão de casa em casa
e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Está aí mais uma base bíblica, do versículo 42 ao versículo 47, de que a gente tem que ajudar os irmãos e que a gente tem que amar ao próximo com ações. E sim, a gente não deve ser avarento e se agarrar demais aos bens materiais, ao que a gente tem. A gente precisa dividir com o nosso próximo, porque uns têm muito e outros não têm nada. A gente não está falando de luxo, não. A gente está falando de alimento, de provisão diária, né, do que você realmente necessita. Então, que em nome de Jesus a gente abre o nosso coração e também abre a nossa mão para ajudar o próximo, né? Em todas as áreas. Às vezes você não tem condição financeira, mas você tem como bater um papo, né? Dar uma palavra amiga, se reunir para conversar. Não é falar da vida do outro, não. Se reunir para conversar é falar da gente mesmo, da vida da pessoa que está conversando com a gente. Dá bons conselhos, né? Que Deus seja a nossa prioridade, que Jesus seja o nosso maior exemplo, que o Espírito Santo seja o condutor da nossa vida. Honra e glória seja dada ao Senhor, que agora a gente pode receber o Espírito Santo. Que Ele fique na nossa vida, nos livrando de todo mal e nos convencendo de toda a verdade. Dê um like, se inscreva no canal, compartilha, comente e ative o sininho de notificação para todas as vezes que eu postar um vídeo você ser notificado. Deus abençoe você e toda a sua família.